Olá, pessoal! Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso curso de prevenção de acidentes para membros da CIPA. Na aula de hoje, então, a gente vai estar vendo sobre higiene e saúde ocupacional. Higiene do trabalho, né? O que é? Segundo Xavier, um conjunto de normas e procedimentos voltado à integridade física e mental do trabalhador, conservando e preservando dos riscos de saúde inerente às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executados, né? Ou seja, né, pessoal, é a arte dedicada à prevenção, à antecipação, ao reconhecimento, à avaliação e controle dos fatores ou estresses ambientais que possam causar doenças, né? Alteração de saúde ou desconforto significativo a trabalhador no ambiente de trabalho. Então, refere-se ali, né, pessoal, a um conjunto de normas e procedimentos, visa a proteção à integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de doenças inerentes a tarefas do cargo e ambiente físico onde são executados. Relaciona-se a um diagnóstico de prevenção das doenças ocupacionais. Prevenção, prevencionistas. É uma palavra que a gente ouve muito e ela precisa estar ali nas nossas mentes, né? E estuda o controle de duas variáveis, que é o homem e o ambiente onde ele trabalha, então, né? Buscando condições de trabalho mais saudáveis e higiênico. Essa, então, é a nossa ideia sobre prevenção. E qual que é o objetivo, né, da aula de hoje? Ou qual que é o objetivo da higiene, da saúde ocupacional? Então, é de eliminar todo e qualquer tipo que pode afetar a saúde do nosso trabalhador, que trabalha, do nosso colega de trabalho, né? Então, ter saúde é ter equilíbrio e bem-estar físico e mental e social. Como diz aqui, ó, saúde física é o funcionamento adequado das diferentes partes do corpo. É você estar bem, você estar disposto a trabalhar com todas as suas condições de trabalho, né? Mental, equilíbrio intelectual e emocional para conseguir efetuar os trabalhos sem nenhum risco ali de acidente, né? Você está focado e está trabalhando no teu trabalho, né? Não com a cabeça em outro lugar, né? Saúde social, bem-estar na relação com outros, né? Outros problemas que a gente encontra muito no ambiente de trabalho, né? Que é aquela questão de intrigas ou de problemas com outros colegas de trabalho. Então, um fator também que acaba ali influenciando na nossa saúde ocupacional. Então, principais termos utilizados: higiene ocupacional, higiene industrial, higiene do trabalho. Então, vocês podem encontrar esses termos também relacionados a esse assunto. Quais são os objetivos, então, da higiene da saúde ocupacional? É proporcionar ambientes de trabalho salubres, né? Eliminar as insalubridades, eliminar os riscos. O que é salubre? Como a gente viu lá na nossa aula do resumo das NRs, a gente viu lá que tem a nossa NR que trata só de insalubridade, a nossa NR 15, né? Então, ambientes onde eu possa eliminar qualquer risco à saúde do trabalhador, que trata a insalubridade. Proteger e promover a saúde dos trabalhadores. Item muito importante: proteger e promover. CIPA, esse é o nosso lema, né? A prevenção e a proteção. Então, item importantíssimo também ali para o nosso tema. Eliminação das causas das doenças. Muitas vezes a gente não consegue eliminar, né? Mas tentar diminuir esses riscos que pode causar as doenças também profissionais. Prevenção do agravamento de doenças e lesões. Então, muitas vezes essa pessoa ela já tem a doença, então a gente tem que eliminar, retirar o agravamento, então que possa piorar essa situação, certo? Aumento da produtividade pelo controle do ambiente de trabalho. Então, se tu tens um ambiente de trabalho higiênico, se tu tens um ambiente de trabalho saudável, se as pessoas estão ali, elas estão bem, se sentem bem, então acaba aumentando a produtividade e tendo os colaboradores mais felizes. Vamos lá para nossas prevenção. Prevenção, então, ações destinadas a evitar precocemente, antecipadamente. Então, né, pessoal,
qualquer alteração fisiológica que implique em alguma resposta danosa à saúde do nosso trabalhador, né? Metodologias que detectem antecipadamente esses fatores de risco, né? Se eu tenho um risco, eu vou conseguir, através da nossa análise e outros meios que a gente já vai ver, interferir, evitar, então, antecipadamente esses problemas que pode estar gerando no nosso ambiente de trabalho, né? Então, tem a forma quantitativa, né, que o nosso PPRA, ele acaba falando muito disso, a questão de quantificação, principalmente no ambiente de trabalho, e o controle dos fatores de riscos presente no ambiente de trabalho. Então, se eu tenho um controle dos riscos, muitas vezes eu não consigo eliminar os riscos no ambiente de trabalho, mas eu posso muitas vezes ter o controle deles. Então, acaba antecipando ou evitando, extinguindo qualquer tipo ali de doença ocupacional, né? Então, a prevenção, né, das doenças profissionais originadas por agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Então, como eu já estou falando, é prevenção. Antes, antecipadamente, se antecipar então a essas doenças que possam causar ali no nosso ambiente de trabalho, né? Direito do trabalhador. Então, o ambiente de trabalho adequado e seguro é um dos mais importantes e fundamentais direitos do cidadão trabalhador. Se desrespeitado, irá agredir não apenas aos trabalhadores, mas também a toda a sociedade, que é quem custeia a previdência social. Aqui tem essa ideia ali de previdência social, que muitas vezes, quando comprovado que o acidente ou que a doença ocupacional originou-se no ambiente de trabalho, quem custeia esses valores é o empregador, é a empresa. Porém, muitos dos casos hoje, e antigamente também, não só nos dias de hoje, acaba não sendo comprovado que a doença que ele tem acabou se originando do trabalho dele, no ambiente de trabalho. Então, acaba causando ali o custeio pela nossa previdência social. Por isso que, assim, nós que trabalhamos, nós que temos esse conhecimento agora, então, procurar ter um ambiente de trabalho saudável, certo? A higiene ocupacional. Então, para nós ter ali uma higiene ocupacional, uma saúde ocupacional, precisamos ter avaliação da situação. Avaliação de que situação que a gente está falando, pessoal? Avaliação do ambiente de trabalho. Avaliação da nossa empresa onde a gente trabalha. Como está a nossa higiene ocupacional, a nossa saúde ocupacional? Como que ela está? Então, precisa ter essa avaliação no ambiente de trabalho para verificar os pontos que a gente vai ver ali futuramente, mas precisa ter essa avaliação do ambiente de trabalho, né? Controle de riscos. Não adianta nada eu avaliar, enxergar, ver, né, identificar e não conseguir ali fazer nada para controlar esses riscos. Então, eu preciso controlar para que o que eu avaliei seja evitado, que evita-se um acidente, então, no ambiente de trabalho, né? Ou de uma doença. Foco no bem-estar. Então, esses são os 3 pontos aqui da nossa higiene ocupacional. Avaliação no local, controle dos riscos, com foco, então, no bem-estar do colaborador, com foco de se evitar um acidente ou uma doença do trabalho. A higiene versus a medicina, né? O que uma tem a ver com a outra? A higiene avalia e corrige as condições ambientais. A higiene avalia e corrige as condições ambientais dentro do ambiente de trabalho. E a medicina do trabalho exerce o controle, a vigilância direta sobre o estado de saúde do trabalhador. Então, a gente tem ali a nossa NR7, que traz o nosso PCMSO. O que é o nosso PCMSO? O Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional. Então, que lá tem os nossos exames que a gente traz. Então, a nossa condição de trabalho, ela vai estar ligada diretamente com a nossa medicina ocupacional. Porque se eu não tenho um ambiente de trabalho saudável, salubre, eu acabo tendo a minha medicina ocupacional prejudicada, porque eu vou ter mais trabalhadores com atestados, mais trabalhadores danificados, né, e com doenças,
que podem estar gerando ali no meu ambiente de trabalho. Então, por isso que acaba se interligando. Se a minha medicina ocupacional consegue identificar esses fatores, acaba eliminando muitas vezes os riscos no ambiente de trabalho, né? Das minhas condições de trabalho. Ramos da higiene ocupacional. A higiene teórica. O que a minha higiene teórica traz para mim, né? A higiene teórica, pessoal, é dedicada ao estudo dos contaminantes. Então, através dos estudos e experimentos, com o objetivo de analisar a relação dose-resposta e estabelecer limite de tolerância, né? Lógico, a gente tem na nossa saúde ocupacional limites que são já propostos pela norma, certo? Mas aqui a gente fala em experimentos com o objetivo de analisar em dose e resposta e estabelecer limites de tolerância, principalmente no ambiente de trabalho ali que a gente acaba exercendo. Higiene de campo. Então, a gente viu aqui o que é essa saúde ocupacional, o que é essa parte, e a gente vai ver agora o que é a higiene de campo, né? Então, ela realiza os estudos das situações higiênicas do ambiente de trabalho através de análise do posto de trabalho, através daquele, como o desenho ali está mostrando, é ir lá mesmo no ambiente de trabalho e analisar os fatores de risco. Então, ir lá e reconhecer os contaminantes, tempo de exposição que as pessoas estão no ambiente de trabalho, né? Limite de tolerância, então, ir no ambiente de trabalho e buscar realmente essas situações. Então, é o estudo da situação da higiene no local de trabalho. É a real situação. Então, é ir lá no local de trabalho. Volto a frisar, né, pessoal? Porque muita gente acha, eu trabalho lá, então eu sei como é que é a situação. Não, é um estudo que se faz lá no ambiente de trabalho, com um ou mais pessoas ali, dependendo da CIPA, dependendo da análise que queira se fazer, dependendo da proposta que vocês querem atingir, né? Então vai depender de toda essa situação. Mas a higiene de campo, como o nome diz, é de campo, tem que ir lá no local de trabalho. Então, análise do local de trabalho, detecção dos contaminantes. Então, com a minha análise, eu indo lá, eu vou conseguir identificar quais são esses riscos, necessidade de reconhecer os perigos e conhecer metodologias de medição de risco. Então, eu preciso ter essa metodologia de medir esse risco que eu tô indo lá, seja ele da forma quantitativa ou qualitativa, né? Eu preciso saber quais são os métodos e tentar identificar, então, quais são esses riscos existentes no meu ambiente de trabalho. A higiene analítica, pessoal, ela realiza o quê? A investigação e determinação qualitativa e quantitativa dos contaminantes, em estreita colaboração com a higiene teórica. Então, ela vai analisar esses fatores quantitativo e qualitativo que eu trouxe no slide anterior, e vai então intercalar com os itens aqui, que podem ser de vários tipos, químicos, biológicos e físicos, que a gente já viu sobre esse assunto lá no nosso mapa de risco, né? Então, não vou adentrar esses itens. Então, necessidade de implantação de métodos padronizados. Então, eu vou ter que ver no meu ambiente de trabalho quais são as necessidades de implantação, de padronização, muitas vezes, que um fala uma coisa, outro fala outra, acaba não se padronizando e muito menos se fazendo. Os métodos devem dar resultados que reflitam a exposição do trabalhador. Então, precisa se ter resultado, eu preciso buscar alguma coisa que me dê um resultado sobre essa exposição a esse risco que esse meu trabalhador ele está exposto. Então, preciso sim botar métodos para que esses resultados sejam positivos. Então, em primeiro lugar, que elimina então esses riscos ao trabalhador. Na higiene operativa, então, ela traz outros assuntos aqui que ajudam a nós terminar essa parte aqui de investigação, de análise, né, do ambiente. Então, ela compreende o quê? A utilização, a recomendação e a padronização de métodos para reduzir os níveis de concentração de valores que até ficam de uma forma não prejudicial à saúde do nosso colaborador. A substituição de matérias-primas, então, e processos
se há necessidade de, nesse meu processo, nessa minha melhora no meu método de trabalho, na minha análise para mim evitar alguma doença ocupacional, eu preciso substituir alguma matéria-prima, algum material, algum processo, isso precisa ser feito muitas vezes, né? Isolamento de risco químico, biológico e físico, então preciso isolar, preciso retirar, né? Muitas vezes extinguir esse risco, quando não tem, eu preciso isolar ele. Captação do contaminante, aspiração, né? Então eu vou eliminar, eu vou captar esse contaminante. Ventilação geral, outro, o meu ambiente mais ventilado, ele traz mais saúde ao colaborador. Confinamento de contaminantes ou do trabalhador, outro assunto ali, que como é que está esse confinamento dos contaminantes, que eu preciso estar confinados, né? E todo o risco ele deve, na maioria das vezes, é o principal objetivo, confinar esse meu contaminante. Diminuição dos tempos de exposição, então eu preciso diminuir esse trabalhador que está a esse risco, que ele está exposto, muitas vezes eu não consigo diminuir o tempo de exposição dele, muitas vezes eu preciso diminuir, fazer troca ali de função dele, posso rodízio de função, como é muito conhecido hoje também, então acaba ajudando, né? E a proteção individual, que a nossa NR6 ali, a gente teve uma aula só de equipamento de proteção individual, que acaba ajudando muito nessa questão, então, saúde ocupacional, certo? Então, os riscos à saúde. Quais são os riscos que a gente está falando, né, pessoal? A gente está falando aqui em saúde ocupacional, em higiene. Então, quais são esses riscos? Riscos químicos, de intoxicação, dermatoses, alergias e etc. Então, químico, a gente sabe, qualquer produto químico ele pode causar isso e muito mais problema de saúde, né? Os riscos físicos, ruídos, temperaturas extremas, esforços excessivos, itens muito importante também que a gente vê e viu ali na nossa aula de mapa de risco, né? Mas só para a gente entender o que a gente pode fazer nessa nossa aula de higiene e saúde ocupacional. Biológicos, micro-organismos, contaminantes e contágios, etc. Né? Então a gente trouxe 3 aqui, riscos à saúde, que a gente sabe que em muitos ambientes de trabalho se tem. Então, o que a gente pode fazer? Ir no ambiente de trabalho, como a gente já viu ali, fazer aquelas análises, né? Esse aqui está com o nome mais. Esse termo, análise, investigação, muitas vezes é um termo mais chique, como dizem, mas higiene de campo, não é nada mais, nada menos que a campo buscar os problemas ali que podem estar causando, químico, físico, biológico, né, no nosso ambiente de trabalho. Fazer essa análise do nosso setor, do nosso trabalho. Continuando aqui, né, condições de trabalho que influenciam a higiene do trabalho. Muito importante aqui, horas extras, tipo de jornada. A gente se ouve muito falar, eu não quero trabalhar em forma de rodízio. Outros adoram trabalhar em forma de rodízio. Então, isso vai depender muito de cada profissional. Por isso, cada pessoa que queira trabalhar em forma de rodízio tem que procurar uma empresa que trabalhe dessa forma, se ela gosta de trabalhar dessa forma, né? Não, eu não gosto, então deve-se buscar uma outra organização, uma outra instituição, uma outra empresa onde não tem e não trabalha dessa forma. Horas extras, então, é um item extremamente fundamental que influencia muito, então, na nossa higiene do trabalho. Preciso ter um ambiente de trabalho físico e psicológico. Então, um ambiente de trabalho que tá organizado, tá limpo, eu consegui eliminar os meus riscos, então não é um ambiente insalubre, o meu ambiente é salubre, mas que tem uma pressão psicológica dos supervisores muito grande, ou então a própria rotina de trabalho muito difícil, ou o próprio trabalho que demanda muito esforço físico ou mental do nosso colaborador. Então, dois aspectos importantíssimos, que é o físico e psicológico, que influencia na nossa higiene do trabalho, na nossa saúde ocupacional. E sociais, que é status.
Muita coisa se ouve. As pessoas faz uma comida boa, quer botar na mídia, né? Comprou uma roupa nova, quer já bate foto e coloca em Facebook, Instagram, enfim, o social. Então, acaba influenciando muito nessa questão de condição de trabalho, porque as pessoas acabam não estando bem consigo, muitas vezes acaba influenciando no trabalho, né? Muitas vezes acaba descontando no colega, muitas vezes acaba com essa questão de status, querendo comprar mais coisas, e depois não tendo dinheiro para pagar, não tendo dinheiro para suprir essa necessidade, né? E acaba muitas vezes se endividando, em consequência, esse problema financeiro acaba gerando problemas no ambiente de trabalho, muitas vezes esse problema social, né? E acaba tendo essa dificuldade social no ambiente de trabalho, então, com os colegas de trabalho. Entrando um pouquinho aqui no ramo do nosso PCMSO, que ele é importantíssimo na questão ali de saúde ocupacional, da medicina ocupacional, né? Como a gente já viu, o programa de controle de medicina e saúde ocupacional. Então, a gente tem a nossa NR7 que trata do PCMSO, que é o quê? Então, como está o nosso ambiente físico de trabalho? Como está a iluminação? É suficiente? Você tem alguma dificuldade? Você sente dores de cabeça? Ou não? Ela é tranquila? Ela é constante? Uniforme distribuída? Ela é boa? Você consegue você está se sentindo bem, ela supre a sua necessidade? Ótimo. A ventilação, circulação de ar, ausência de gases. Então, muitos ambientes de trabalho que têm trabalhadores que a ventilação é péssima, principalmente no calor, em outros casos, máquinas que soltam muito vapores, né, gases e entre outras coisas, acaba disseminando isso no ar. Então, a circulação de ar acaba sendo prejudicada, né, com a presença de gases, então, né? Então, tem essa questão ali. A temperatura, tá legal? Claro, né, pessoal? A gente tem o nosso verão muito quente e muitas vezes o inverno muito frio, né? O empregador, ele tá preocupado com essa questão de temperatura, umidades altas e baixas no setor de trabalho. Aqui eu faço até um parênteses, né, que a gente sabe que muitas vezes o verão é quente dentro da empresa e quente fora, né? Acaba sendo insuportável devido aos nossos verões. Mas a máquina acaba gerando mais calor, tem ventilação no verão, então tudo isso é importante para o nosso ambiente de trabalho que tem lá no nosso PCMSO. Os ruídos, como está? Contínuos, intermitentes ou variáveis, né? O limite ali de 85 decibéis. Acima disso, tem que se fazer o uso do protetor auricular. Na maioria das empresas, na maioria não, acima de 85 é necessário fazer o uso do protetor auricular. Então, mas o que é importante? Se esse ruído ele é contínuo o dia inteiro, ou está acima de 85, ou está abaixo, como está isso no ambiente de trabalho que você trabalha? Então, isso é importante. E se está acima, você e os seus colegas estão usando o protetor auricular para que elimine ou então atenue esse risco que é o ruído? Então, são perguntas que eu faço ali para vocês. Ainda sobre o PCMSO, o ambiente psicológico do trabalho. Então, como estão os relacionamentos agradáveis? Atividade laboral motivadora? Gerência participativa e democrática, eliminação de estresse. Então eu pergunto para vocês, como está esse ambiente de trabalho que você trabalha? Então tem os colegas de trabalho, como é que está o relacionamento com os colegas de trabalho, com o seu supervisor? Isso tudo acaba patrocinando então a doença ocupacional. Então, se eu tenho um ambiente de trabalho que é psicologicamente agradável, eu acabo sendo mais feliz no meu trabalho e evito então as doenças ocupacionais. Ainda falando sobre o PCMSO, aplicação de princípios da ergonomia, então aplicação dos princípios ergonômicos. Como está a mesa e as instalações ajustadas?
você tá bem? A gente trouxe aqui uma foto, né? Que ele tá totalmente desajustado aqui, mas como está a sua mesa? Como está a mesa do seu colega de trabalho? E as instalações estão legais? Né? A gente viu ali na nossa NR17 e trouxe um pouquinho na aula de ergonomia também, sobre essa questão de mesas e instalações ajustadas, máquinas e equipamentos adequados, estão adequados, supre a sua necessidade ou precisa com as suas ferramentas que reduzem o esforço físico, né? Então, ferramentas que reduzem o esforço físico, tem, não tem? Como é que tá? Tá em boas condições de trabalho? Isso tudo são itens importantes que vocês conseguem aplicar no ambiente de trabalho de vocês. Ainda trazendo sobre o PCMSO, que é a saúde ocupacional. Então, sua ausência causa aumento nas indenizações, com certeza, como eu falei antes, né? Que quem custeia essa questão dos valores para a Previdência Social, no caso de doença ocupacional, é quem? É a própria empregadora. Então, se eu tenho ali uma saúde, doença ocupacional, então eu acabo tendo aumento nas indenizações. Ainda, né, os afastamentos por doenças, eu vou ter afastamento dessa pessoa, além de, como eu já mencionei, o custo, eu vou ter que ingressar, admitir novos colaboradores, porque essa pessoa vai afastar, aumento nos custos do seguro, porque eu vou ter muitos valores com esses acidentes de doenças ocupacionais, elevação do absenteísmo e rotatividade de pessoal. Se essa pessoa se afasta, como a gente viu, a gente tem os 15 dias que é o empregador que paga. Então, tem a elevação desse absenteísmo e rotatividade, porque ela se afastou, além dos 15 dias de falta e do afastamento, eu vou ter que ter a contratação de novas pessoas, né? Então, vou ter que fazer essa admissão, então vai ter uma rotatividade de pessoal, baixa produtividade e qualidade, como vários estudos já apresentaram, essa questão de colaborador novo, na maioria das vezes falta de treinamento, acaba, lógico, diminuindo a produtividade, que ele não sabe as manhas, muitas vezes, da máquina, né, e do processo, acaba tendo essa baixa na produtividade, consequentemente na qualidade, né, e pressões sindicais que muitas vezes acaba tendo referente ao nosso trabalho, que acaba tendo muitas doenças ocupacionais, se a gente não tomar a iniciativa, né? Agora, falando do PPRA, que também traz na nossa saúde e higiene ocupacional, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, lá na nossa NR9 que a gente viu também. Então, áreas de segurança do trabalho. O que traz? Um mapa de risco. Lembra que eu comentei para vocês antes? Então, o nosso risco físico, químico, biológico que traz aqui nessa aula, a gente tem lá no nosso mapa de risco. Então, se a gente pegar o nosso mapa de risco, se ele for adequadamente feito, a gente consegue eliminar diversos riscos, ou já no primeiro olhar o mapa de risco, a gente consegue identificar vários riscos que tem no nosso ambiente de trabalho, né? A sinalização do grau de risco dos ambientes e dos EPIs exigidos para o acesso. Importantíssimo isso, pessoal. Ó, eu tenho a sinalização, já está me mostrando lá no mapa de risco quais são os riscos e quais são os EPIs que são exigidos para ter acesso àquele setor ou para quais os trabalhadores precisam usar. Então, se eu cheguei no ambiente de trabalho, eu olho meu mapa de risco e lá menciona que fulano precisa usar um protetor auricular ou um óculos de proteção e ele não está usando, então é risco de se ter o que? Uma doença ocupacional do ambiente de trabalho. E também a questão do equipamento de proteção individual, então, que traz o nosso PPRA, porque ele traz o risco e traz as ações que devem ser tomadas, então. Para a CIPA, então, como eu estou falando, né? Você chega lá no ambiente de trabalho e verificam essa situação, acaba tendo que tomar muitas vezes algumas ações, né? Cobrança, por quê? Porque vocês estão vendo que aquele colaborador ele está exposto ao risco, vocês precisam cobrá-lo a direção, cobrar o SESMIT da empresa ou a quem for, para que ele use determinado equipamento de proteção individual. Então, a CIPA, como ela tem representantes do empregado e do empregador, acaba facilitando esse trabalho. Então, vocês que estão fazendo parte da CIPA, estão ali
fazendo o curso, eu ia dizer na reta final, mas ainda tem bastante assunto para estar tratando, né? Mas são representantes, tanto do empregado como do empregador, têm uma ação fundamental dentro do ambiente de trabalho, Então, por favor, volta a falar, vistam a camisa da CIPA, né? Então, e o que a CIPA faz? Aponta condições e atos inseguros. Então, esse é o objetivo. Volta a falar, não é só apontar, tem que cobrar, tem que fazer as coisas acontecerem, seja do SESMIT, da empresa ou quem for, né, do supervisor, ela tem que fiscalizar o que já existe. Então, outro item importante, então ela tem que identificar os problemas, os atos inseguros, saber fazer as melhorias, as prevenções para que nada aconteça, nenhuma doença, nenhum acidente de trabalho, e também fiscalizar o que já existe, então, para que as coisas aconteçam. Como foi mencionado ali no slide anterior, a questão do equipamento de proteção individual. Aqui são itens muito legal, antecipar, identificar e avaliar. Várias vezes, antecipar, identificar e avaliar, né, pessoal? Antecipar é prever riscos a partir das experiências, dados históricos e outras fontes. Então, é tu ir no ambiente de trabalho e conseguir identificar, antecipar o problema. Através de quê? Identificar e reconhecer os riscos nos sistemas existentes e ou futuros, equipamentos, produtos, software, instalações, processos e operações. Então, eu consigo antecipar, eu vou identificar e eu vou fazer o que, pessoal? Eu preciso avaliar e determinar a probabilidade e severidade dos acidentes e incidentes resultantes dos riscos existentes ou futuros. Então, eu preciso avaliar qual é a probabilidade de eu ter um acidente ou um acidente de trabalho ali que possa resultar uma catástrofe ou num acidente com poucos danos. Mas isso tudo, então, eu tenho que antecipar a identificação. Né, aqui a gente trouxe uma foto, lógico, tirada na internet, que trata todos os riscos possíveis no nosso ambiente de trabalho, né? Então, como vocês podem ver aqui, não tem nada certo, né? Então, antecipar ainda, né? É aplicar os métodos, analisar, interpretar os resultados. Então, se eu tenho um setor de trabalho que tá me trazendo muitos acidentes de trabalho, eu preciso o quê? Interpretar isso de uma forma que elimine, que esses resultados sejam positivos de uma forma que eu elimine esses riscos no setor de trabalho. Rever sistemas, processos e operações, análise de causa e efeito, que a gente vai ver lá na nossa aula de análise de acidente de trabalho. Então, rever o sistema, processo e operações, estão seguro? Como é que estão esses processos no ambiente de trabalho? Rever, né? Olhar como falhas nos sistemas ou componentes, erros humanos, falhas de decisão, de análise ou de gestão, que pode acontecer, fragilidades das medidas propostas, diretivas e prática corrente. Então, essa fragilidade dessas medidas também acaba ajudando, então, nesses itens de acidente, né, e de doenças ocupacionais. Rever, então, aqui, ó, analisar os dados de acidente, identificar causas, dependências e relações. Vamos lá na nossa análise de acidente. Por isso, pessoal, é importantíssimo analisar as causas que tem nos acidentes de trabalho, assegurar uma informação completa, rigorosa e válida, avaliar a eficácia dos métodos de recolha de dados, investigar as causas de acidente, investigar as causas. Precisa ser feita a investigação, a melhor investigação possível, ela vai eliminando os riscos no ambiente de trabalho. Não só os acidentes, como a gente já viu, os incidentes também. Então, se eu consigo investigar, identificar quais são os fatores que causaram aquele acidente de trabalho e, lógico, eliminar para que um novo acidente não aconteça. Então, eu vou estar ali evitando vários acidentes de trabalho. Aconselhar o cumprimento de normas e legislação, não muitas vezes só para o empregador, né, mas como para os empregados, principalmente, desculpa, para os empregados, mas muitas vezes para o empregador, né, verificar um ponto de risco, verificar uma ação de risco, né? Então, conversar ali com o empregador, seja através do seu supervisor, do SESMIT, enfim,
Quem trabalha no ambiente de trabalho, na situação de trabalhador, muitas vezes consegue, ou na maioria das vezes consegue enxergar atos de risco. Se você consegue reconhecer o risco, saber o que é o risco, consegue identificar muitas vezes mais fácil do que o próprio empregador. Então, por isso que é importante ter essa questão de aconselhar o cumprimento das normas e procedimentos e outros sobre segurança, né? Conduzir estudos sobre riscos potenciais. Outro item importante, determinar consulta de especialistas sem necessário médico do trabalho. Lógico, vai determinar, muitas vezes o próprio médico, o próprio CEFIT acaba fazendo isso, mas acaba ajudando nessa questão dessa aula. Verificar se as capacidades humanas não estão a ser excedidas, né? Como é que estão os nossos colegas de trabalho? Aí volta para aquela o nosso slide lá, que fala o quê? Das horas extras, né? Como está essa questão de horas extras no ambiente de trabalho? Então, por isso que é importante ter essa análise, né? De como é que está as horas do nosso quadro de colaborador. Então, sugestões para tornar o ambiente de trabalho mais saudável. Evitar materiais suspeitos que emitam odores ou toxinas. Preciso comentar? Acredito que não, né? Eliminar, evitar primeiro de se trabalhar, não consegue, então tentar diminuir esses odores no ambiente de trabalho para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais saudável, né? Ventilando, muitas vezes enclausurando esses produtos, né? Que acaba tirando ali do meu ambiente de trabalho. Proporcionar um ambiente de trabalho livre de fumaça, gases, acaba tornando o ambiente de trabalho salubre e acaba, então, prejudicando a higiene e a saúde ocupacional. Adotar dutos limpos e secos, outro item que facilita nessa nossa aula. Prestar atenção às queixas das pessoas, muito importante. Muitas vezes em conversa com os colaboradores, os colegas de vocês vão perceber que vários trabalhadores estão se queixando pelo mesmo fator. Tem muita fumaça quando se faz determinado produto, quando faz determinada linha, então, ou o ambiente de trabalho ele está trazendo muitas dores nas costas para todo mundo daquele setor. Então, prestar atenção. E o mapa de risco, quando vocês forem fazer o mapa de risco, ele é fundamental, porque o nosso mapa de risco, ele traz lá os nossos trabalhadores falando abertamente quais são as dificuldades no ambiente de trabalho. E, principalmente, observar, é um problema de um setor só, é um problema de um colaborador apenas, ou é um problema de toda a seção, ou é um problema da empresa toda. Então, prestar atenção às queixas das pessoas, dos colegas de trabalho, é fundamental para tornar o ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro. Proporcionar equipamentos adequados. Isso, outro item fundamental, que muitas vezes os próprios CEFMIT da empresa ou o nosso PPRA ali, ele acaba mencionando quais são os equipamentos necessários para determinadas funções. Um programa de saúde ocupacional requer as seguintes etapas. Então, estabelecimento de um sistema de indicadores abrangendo estatísticas de afastamento e acompanhamento de doenças. Pessoal, para mim tomar uma ação, para mim saber o que eu preciso fazer, eu preciso estabelecer, eu preciso saber, eu preciso ter indicadores, eu preciso saber se eu tenho muitos funcionários afastados, quais são as doenças, o porquê que eles estão se afastando. Então, eu preciso ter esses indicadores, eu preciso ter essas estatísticas para mim começar a tomar alguma ação referente àquele problema. Desenvolvimento de sistemas de relatórios médicos. Então, outro assunto que a gente já falou lá nos slides anteriores, esse meu relatório médico ele é fundamental. Eu preciso saber se está tendo muita doença ocupacional e quais são essas doenças. Então, o meu relatório médico também vai me ajudar. Desenvolvimento de regras e procedimentos para a prevenção. Desenvolvimento de regras e procedimentos, ou procedimentos e regras. Então, elas precisam ser regras e elas precisam ser cumpridas. Precisam ser cumpridas, cobradas, então, pelo empregador para que os nossos colaboradores cumpram essas regras e normas.
Produzir uma administração eficaz na função de saúde ocupacional. Eu preciso ser eficaz nessa questão, eu preciso reduzir, eu preciso eliminar os acidentes que possam acontecer no meu ambiente de trabalho, né, pessoal? O objetivo final da higiene de trabalho é a eliminação nos locais de trabalho de todos os fatores de riscos ambientais. Muitas vezes a gente não consegue eliminar todos os fatores de risco. Muitas vezes a gente consegue atenuar, diminuir, né? Se conseguir eliminar, ótimo, perfeito. Esse é o objetivo, né? Da saúde e da segurança. Mas muitas vezes a gente não consegue. Então, fazer um trabalho que a gente possa ali tentar chegar o mais próximo possível da eliminação dos nossos acidentes de trabalho. Beleza, pessoal? Até a próxima, então.